Adoro! Salve, meus beleza, sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim, dessa vez lá do Eric Arten. O que diabos é um design de personagem Gunner? Eu acho que é assim, né? Gunner, eu acho que é assim que fala, né? Não sei se é isso. Bom, bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, pra gente poder entender melhor essa, como é que eu posso dizer, essa geometria, essa brincadeira gostosa que tá aparecendo aí naquele mesmo esquema, tá bom? Então deixa lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você puder dar uma hypada aí, tá bom? Dá uma hypada no negão pra poder ajudar. E, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, é claro, depois da vinheta. Valeu! Vem brincar comigo, vem! Alexandre na área. Vamos falar sobre personagens Gunner. O quê? Gunner. Pra quem não conhece, Gunner é uma gíria para se referir a um indivíduo completamente viciado em consumo compulsivo de material carnal, por assim dizer, com a... Traduzindo, bronha. Dentro que o sujeito que é Gunner costuma estar muito orgulhoso dos seus níveis insanos de vício em hedonismo. Logo, um design de personagem Gunner seria um personagem feito para descascar o palhaço, cuja sexualização gratuita é o principal foco do design. Começou a ficar interessante. Mas você sabe como é que é a internet, né, meu bruxo? As pessoas adoram pegar um termozinho feio e usar como um rótulo pra taxar aquilo que elas não gostam. O termo Gunner se alastrou como uma praga nas discussões sobre arte e design de personagem na internet, com qualquer personagem ou arte minimamente sugestiva sendo taxada como coisa de Gunner. Esse raio de termo tem sido usado simplesmente pra desmerecer qualquer coisa que tenha mínimo de sensualidade e honestamente já tá ficando chato pra caramba. Então nesse vídeo eu queria refletir um pouco com vocês sobre o uso da palavra Gunner e aproveitar para discutir sobre sexualização em design de personagens de uma forma geral. Então vamos ver por onde eu começo. Na primeira vez que eu ouvi esse termo Gunner foi para se referir aos personagens de um jogo chamado ZZZ, que é da MiHoYo, a mesma empresa do Genshin Impact. E eu admito aqui que eu fiquei meio confuso inicialmente, pois sendo bem sincero com vocês, eu não vi nada de absurdo naquele jogo em termos de fanservice. Tipo, de fato você tem designs sensuais ali, mas a maioria deles não é nada que chega a ofender a moral e os bons costumes, tá ligado? As roupas são comparáveis ao que já vemos em animes ou até mesmo na moda pop de hoje em dia. Aquilo ali é algo que chega no máximo em um nível de anime com eti leve. Pelo pouco que eu vi, uma das coisas que as pessoas mais pegam pra falar que ZZZ é um jogo de Gunner é por causa da física de balanço do game que, digamos que é muito bem trabalhada. É aquela geometria, tá ligado? Bem trabalhada, isso aí que é muito respeito, é respeitoso demais. Caras parecem que são bem democráticos nisso daí, pois os personagens masculinos também ficam ali com o traseiro balançando. Então nada de 2 pesos e 2 medidas aqui. Mas tipo, essa física aí não é um negócio mega exagerado, saca? Os caras só estão querendo ser acurados realisticamente. Rapaz, o que é óbvio que isso aqui é pra apelar, mas não tem nada demais, não é um bagulho mega exagerado, sabe? Isso daí eu já vi na rua também, não que eu fico olhando, não que eu fique reparando, não que eu sem querer acabei vendo. Natália, sem querer, tá? Realista. Mas pessoal, vamos ser honestos, isso aqui não é um jogo de Gunner nem a pau. Pegar uma proposta de designs sensuais como diz ZZZ e equiparar eles como sendo coisa feita pra Gunner seria como você chamar modelos de biquíni de conteúdo pornográfico, tá ligado? No geral, o termo Gunner pra se referir a personagens é só um rótulo muito bobo. Ele ignora totalmente que a sensualidade é um espectro e existem vários graus e níveis de sensualidade que um personagem pode ter. E colocar tudo no mesmo balaio de gato é só um bagulho tosco, mas que guarda uma certa malícia por trás. Isso aí parece muito mais uma forma de você envergonhar qualquer coisa que seja minimamente sexual, equivalendo o personagem e o público à coisa mais baixa que eles conseguem imaginar. É completamente justo as pessoas não ficarem confortáveis com conteúdo sexual. Cada pessoa tem seus gostos, sua subjetividade e seus valores. Tem pessoas que realmente não gostam de nada sugestivo, outras não gostam de palavrão ou violência. E
E isso é totalmente ok, tá ligado? Mas a sensualidade é sim uma ferramenta muito útil e válida no design de personagens, dependendo de como você usa ela. A arte e o design sempre usaram o corpo como uma forma de linguagem para transmitir algo sobre os personagens, e talvez essa seja a forma mais aceita, por assim dizer, de usar a sexualização. Quando você vai projetar um personagem, você tem uma lista gigante de opções, de possibilidades, de abordagens que você pode usar para comunicar coisas sobre um personagem. Mas o que a sensualidade pode comunicar? Bom, eu diria que muita coisa. Se pegarmos a Faye de Cowboy Bebop, por exemplo, a resposta é bem óbvia. A Faye é sexy, pois ela encarna o arquétipo da femme fatale, né? Uma mulher que atrai homens com promessas de prazer carnal apenas para passá-los para trás depois, né? Esse tipo de personagem precisa ser sexy, porque a sexualização faz parte da função que ela vai ter na história. Seduzir, É quase a Ada, então, do Resident Evil. Não sei se pode colocar nesse mesmo conceito aí. distrair, manipular. Se essa personagem não for atraente, a Leon história quem diga. simplesmente não vai ser crível. Bora pegar outro exemplo, a Liberta de Brown Downs 2. Ela apresenta ouvi um falar. design que remete diretamente a uma freira. Uma figura que normalmente a gente associa a castidade, devoção e autocontrole. E pureza. Porém, rapidamente você vê que tem algo de errado nessa freira. Ela muitas vezes revela expressões maliciosas e seu traje é extremamente justo, destacando suas curvas. Essa sexualização de uma figura que deveria ser casta comunica que Liberta é uma figura profana, representando louco. uma fé e ideais corrompidos. Até mesmo o seu nome, Liberta, invoca a ideia de liberdade, de que ela foi libertada libertinagem, de né? algo. Agora eu vou fazer um fanservice pra mim mesmo e falar do caso da Tifa. O design da Tifa é o de uma mulher atlética e sexy, bebendo de uma beleza oriental, já que é parcialmente inspirado no rosto da sua voz original, a Ayumi Ito, que dubla a personagem há 20 anos. Num primeiro momento, as suas roupas são mais expostas por uma questão prática, né? Já que ela é uma artista marcial, então o traje foi projetado para lhe dar liberdade de movimento devido a essa afinidade com o combate corpo a corpo. Você encontra muitas roupas esportivas bem parecidas com as que ela usa, mas o Real. design dela vai além da função prática. A sua sensualidade, além de cativar o jogador, é usada para reforçar um dos principais conceitos da personagem, que é o contraste entre a aparência e a personalidade. Dependendo da forma como a sensualidade é enfatizada numa mulher, você acaba passando a imagem de que ela é poderosa. Essa é uma lição que os desenhos antigos já passavam, né? Quem é capaz Verdade. de seduzir tem muito poder, enquanto quem é seduzido é o otário que se deixa ser ludibriado. Então o jogador é levado a acreditar pelo design sensual e atlético da Tifa que ela é alguém que tem total confiança em si mesma. Ela de fato é alguém muito forte. A mina é uma humana normal que consegue derrubar um dragão com uma voadora. Não tem Porra. nada mais zica do que isso. Mas Ô, assim louco. como na vida real, as aparências enganam. Conforme a história avança, percebemos que nem tudo é o que parece. A Tifa não é lá muito confiante. Na verdade, ela é uma pessoa tímida, reservada e muitas vezes tem dificuldade de expressar o que sente. A sua personalidade é naturalmente a de uma pessoa insegura, ou seja, o design é contrastante com a personalidade dela e isso é intencional. Você consegue perceber isso até pelo seu nome, Tifa Lockhart. Lock de trancar e Heart, que aqui é usado como um trocadilho para a palavra Heart, que significa coração, ou seja, um coração trancado. Isso é uma referência direta tanto à sua natureza reservada, ao Interessante. fato dela esconder os sentimentos que tem pelo protagonista e também do seu papel na história, que é o de destrancar as memórias e a verdadeira personalidade dele perto do fim do jogo. Esse design da Tifa é muito bom, pois usa dos seus elementos para dar ao jogador um vislumbre sobre quem ela é, ao mesmo tempo que usa da sensualidade e do atletismo para subverter outras coisas. Graças a esse contraste entre a aparência forte e a personalidade tímida, ela consegue trazer força e vulnerabilidade ao mesmo tempo. A força do seu corpo e a vulnerabilidade da sua alma. Ah, agora eu entendi! Essa forma de sexualização de personagens para contar algo sobre eles costuma ser a mais aceita pelos críticos, por assim dizer. E de fato eu concordo que essa é a forma mais bacana de você usar a sensualidade, fazendo ela ter um papel maior na personalidade ou história do personagem. Porém, agora vem a Opa. parte controversa do vídeo. Eu não acho que toda sexualização precisa ser narrativamente justificada. E agora? Como assim? É agora que vocês me matam nos comentários, né? Vamos O design lá. de personagem é composto de narrativa visual, mas também de
apelo visual. E a sensualidade é uma das várias formas de apelo que existem. Quando olhamos para personagens como Chun-Li, por exemplo, nós estamos falando 100% de apelo visual. As características do seu design de fato comunicam coisas sobre quem ela é, como eu mostrei nesse vídeo aqui. Mas não há uma função narrativa atrelada à sua sensualidade. Esse elemento não tá ali para seduzir ninguém dentro da história, reforçar sua personalidade ou subverter as expectativas. É uma robô, né? Se eu não me engano. A sua sensualidade tão somente é um colírio para os olhos do jogador que vai passar dezenas de horas olhando para ela. Isso é muito mais sobre estética, autor service, pois o Yokotaro é taradão, e marketing, principalmente marketing. É inegável que personagens sensuais ajudam e muito a vender uma obra. Apesar de toda a escandalização que rola em alguns cantos na internet, a verdade é que muita gente adora personagens sensuais. Quem não lembra da comoção que foi aquele episódio de Jujutsu Kaisen, quando o Nanami deu aquele cacete no Haruta? O anime exagerou muito o visual viril do Nanami em comparação com o mangá, deixando ele altamente sexualizado. O anime transformou a cena num festival de testosterona e o público pirou, cara. Não faltou mulher dizendo que queriam ser pegas daquele jeito pelo Nanami. Boa parte das pessoas gosta de personagens sensuais, então eu não vejo problema em adicionar isso como uma espécie de fanservice ali de vez em quando pra dar um agradinho pro povo, contanto que isso não destoe muito do conceito do personagem ou não atrapalhe a história, saca? Tipo, bora refletir um pouco sobre isso, meu bruxo. Se a gente for inflexível e decidir que todo centímetro de sensualidade deve ser narrativamente justificada, a gente vai abrir uma caixa de Pandora gigantesca, tá ligado? Porque se essa régua for levada a sério mesmo, derruba um monte de design de personagem icônico que tem apelo sensual só porque o criador quis assim ou porque queria agradar o público, e mesmo com esse elemento, o design é bom. No caso da Chun-Li, por exemplo, ela é famosa por ter umas coxas bem volumosas. Isso não veio de uma explicação narrativa ultra profunda, mas sim porque o criador, o Ackman, achava esse detalhe muito atraente e foi só isso mesmo, tá ligado? É isso. Então sim, a sensualidade pode ter uma função narrativa, mas também pode ser só por apelo ou as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa não exclui a outra. Depende do bronhento que tá fazendo. Quer dizer, sensualidade no personagem só pelo apelo não torna ele meio superficial, não? Então, meu bruxo, eu acho que a resposta é o bom e velho depende. Eu não acho que o apelo sexual por si só vai tornar algo superficial. Algo só é superficial se realmente for superficial. Ou seja, se não houver mais nada além daquilo. Então, pra mim, é de boa pôr um pouquinho de sensualidade ali de vez em quando, mesmo que seja só pelo apelo, simplesmente porque nós podemos! Eu sei que do jeito que eu tô falando aqui, alguns podem estar me achando um goner tarado que deseja que cada personagem existente em um jogo ou um anime seja o mais sexy possível. E você está certo. E você está errado, pois existem sim problemas que são inerentes à sexualização de personagens. Reduzir todo o apelo de personagens femininas apenas à sensualidade é sim um bagulho tosco. Personagens atraentes ajudam a vender uma obra, mas uma personagem feminina atraente não significa necessariamente que ela é sexy. Esse é só um de vários apelos que existem. Personagens como a Princesa Zelda não foram criados com esse tipo de apelo em mente, e mesmo assim o design dela é muito eficaz. Limitar o apelo feminino apenas a ser sexy ou ser fofa, que são os apelos mais comuns com elas, é algo muito preguiçoso. A variedade é o tempero da vida, então para você ter personagens mais legais, você precisa testar coisas diferentes. Há muitas formas de apelo que você pode explorar em um personagem. Um exemplo que eu gosto bastante é a Voimastina, também conhecida como a K15 do Gears Frontline. Pô, mas qual o apelo dela, você me pergunta? Então, meu bruxo, digamos que ela é basicamente o Doom Slayer em formato de waifu. A comunidade apelidou ela carinhosamente de esposa gorila devido à sua brutalidade. Visualmente, a Voimastina ou a K15 tem um visual muito imponente. Ela é bem alta, musculosa, com umas feições bem rígidas e um corpo que transmite força bruta, rapaz. Os seus trajes são sempre funcionais, como uniformes táticos, equipamentos de combate e até mesmo ternos. Ainda assim, ou justamente por
por isso ela é considerada como uma das personagens mais atraentes do jogo, pois parte do apelo está na competência, na presença e na postura firme que ela Postura pra exige. caraca. Sempre Ô, que louco. essa mina entra em cena, cara, é uma farmação de aura absurda. Ela é uma personagem que tenta reunir muitas características que são tipicamente associadas ao masculino. Ela é uma mulher muito grande, séria, bruta e de poucas palavras, mas que é extremamente leal e que vai dar a vida por você. E cara, existe ali um certo tipo de apelo que é gerado justamente por esse equilíbrio entre uma mulher bela, mas meio bruta, sabe? É o mesmo princípio de charme que existe no homem sensível, mas que sabe se expressar, tá ligado? Mas é claro, também existe a galera que gosta dela pois curte uma mulher dominadora. Ai, que delícia! Então assim, meu bruxo, eu acho que a sensualidade é um recurso válido, assim como qualquer outra ferramenta no design. Ela costuma funcionar melhor quando usada com intenção e propósito. O erro pra mim tá justamente na preguiça de tratar a sensualidade como a única forma de apelo viável pra tornar um design feminino atraente. Isso sim é um bagulho tosco e digno de crítica. Porém, as pessoas abusam muito desse termo goner. Alguém obviamente não é um viciado em hedonismo só porque quer ver uma personagem sexy ou que esteja ali acima de 5 na aparência, tá ligado? Isso aqui é ficção, cara, é uma parada lúdica, é pra ser divertido. E personagens gostosos são divertidos. Ao menos é o que eu acho, né? Agora chegou a hora de vocês soltarem o verbo aí nos comentários, mas por favor, tenta fazer isso de um jeito respeitoso, beleza? E basicamente era isso que eu queria falar hoje, meu bruxo. Muito obrigado por terem me assistido até aqui. Obrigado aos membros do canal por apoiarem esse conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tá certo. Bom, tá aí, gente. Isso daí foi o Eric Artem trazendo pra nós aí sobre personagens Gunner, ou sexualizadas, aparentemente. E eu concordo com ele aqui no que ele falou no quesito de propósito, né? A gente tá vendo aí, quem acompanha, no caso das minhas lives, inclusive o link da Tutu tá na descrição também, né? Eu tô pra terminar, inclusive, esse anime, o DXD. Eu sei que, de repente, o propósito do anime é ser do jeito que foi feito, né? O High School DXD, no caso. É um anime muito bom, por sinal. Tem as partes, de fato, sem meme que eu tô falando agora, de ação muito boas, a animação muito boa, tirando a 4ª temporada, que mudou pra caraca o design dos personagens. Mas, pelo que eu vejo ali, o forte mesmo é o ecchi pesado para um caraca, tá ligado? E nesse caso aí, apesar do propósito do anime ser esse, é paia, tá ligado? Porque até momentos que são propriamente ditos sérios, que tem momentos ali que mostram uma certa seriedade, até nesses momentos muitas das vezes eles erram mostrando o desnecessário, que é literalmente o ecchi pesado. Então, apesar desse daí, como eu falei e repito, eu concordo com o Eric aqui sobre isso, quando tem um propósito para aquela personagem ser, ou aquelas personagens serem daquele jeito ali, realmente fica uma coisa mais palatável de ver, uma coisa mais com sentido. Mas não é o caso de DXD, por exemplo, entre outros aí que a proposta não é propriamente dita história muitas das vezes, o que eu acho que não seria nenhum caso de DXD, tem até um pouco de história, mais de história do que muitos animes aí e tal, acaba que quebra um pouco do clima em muitas cenas que poderiam ser até icônicas e boas, mas aí jogam o ecchi desnecessário, mesmo que a proposta do anime seja essa. Então até em animes que tenham um propósito de mostrar personagens sexualizadas com um propósito, sei lá, um propósito específico para você entender o porquê que ela é daquele jeito, nesse caso de DXD entre outros, acaba não funcionando, né? É isso. Vou deixar o link na descrição, espero que vocês tenham curtido o meu react. Vou ficando por aqui, só aguardem que eu estarei trazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? Até a próxima e valeu!